Você sofre de dependência emocional? Você se sente presa a alguém incapaz de tomar decisões ou de seguir em frente sem aprovação ou presença de uma determinada pessoa? Você tem medo de ser abandonada? Se você disse sim para uma ou para mais de uma dessas perguntas, eu posso imaginar o quanto que isso dói aí na sua vida, o quanto que isso te incomoda, o quanto que isso te faz mal. Mas calma, mesmo que você tenha aí na sua bagagem algumas tentativas bastante frustradas, fique nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como você pode escolher mudar essa realidade e ter sucesso nessa nova escolha. Antes, se você ainda não está inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, pode também deixar o seu comentário nesse vídeo e lembre-se, compartilhe, espalhe esse conteúdo para outras pessoas, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça e essa troca entre a gente se torne cada dia melhor. É isso que eu espero produzindo conteúdo para você, tá bem? Se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou a Aline Andrade, psicanalista, mestre em comunicação e psicologia do comportamento, e aqui eu faço a união das minhas duas áreas de especialidade para a gente falar sobre comportamento humano, comunicação e trazendo sempre essa ótica da saúde emocional, da saúde mental, um assunto que é sempre prioridade ou que deve ser prioridade para todos nós. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu quero deixar mais um recadinho aqui para você. O seu compromisso vai ser fundamental para que você consiga ultrapassar essa dependência emocional. Então, desde o início eu quero que você grave isso. Estabeleça um novo compromisso a partir de agora com você mesma e eu vou te ajudar. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o que é a tal dependência emocional. Dependência emocional é um estado psicológico. A pessoa dependente emocionalmente, ela sente uma necessidade excessiva e constante de validação, de apoio, de afeto. Ou seja, ela depende de alguém para se sentir feliz, para se sentir amada. Essa pessoa ela está dependendo do outro para viver, dependendo do outro para existir. É como se a vida dela não tivesse nenhum sentido sem esse outro. É sobre isso que a gente está falando hoje. Você se identifica? Olha como que isso é perigoso. Quando a sua vida, para ter sentido, precisa estar ligada a alguém emocionalmente. Ou seja, tudo que você faz, você tem que ter a resposta dessa pessoa, de afirmação, de validação, para que você se sinta nesse lugar afetivo, amada, protegida. Esse é um apego doentio. O seu amor próprio, se isso está acontecendo aí, provavelmente ele está tão esquecido, tão apagado, que se esse outro deixa de existir, e quando eu falo deixar de existir, nem precisa ser a morte, mas uma simples escolha desse outro de sair da relação, ou de colocar limites porque ele está se sentindo sufocado, qualquer coisa que esse outro faça que desaponte esse lugar que o dependente retroalimenta, que você retroalimenta, porque tem suas faltas, suas carências, e são muitas, qualquer coisa pode parecer o fim. E você entende o que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes, os vídeos que você encontra aqui na internet sobre dependência emocional não vão tocar nesse ponto. Mas eu quero também te alertar para isso, sobre a vontade de que esse fim seja mesmo real. A relação entre dependência emocional e relacionamentos tóxicos, com aumento do risco de suicídio, tem sido amplamente discutida em trabalhos científicos. Especialmente nesses últimos 10 anos, diversos estudos apontam que pessoas envolvidas em relações disfuncionais, o que eu quero dizer com isso? Relações onde existe manipulação emocional, abusos psicológicos, uma sensação de aprisionamento. Muitas vezes, essas pessoas têm um risco elevado de desenvolver depressão, ansiedade e até mesmo ideação suicida.
A dependência emocional, gente, ela pode levar a um sentimento tão profundo de desamparo, de angústia, de quem eu sou sem essa pessoa, de não identidade mais. É uma dinâmica que vai criando um ciclo de baixa autoestima, isolamento, desespero, é desesperador. Eu costumo dizer que é um combo para a deterioração da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Um combo nada perfeito, muito danoso. E se você é o dependente emocional, ou se clicou nesse vídeo para entender como ajudar alguém próximo a você que sofre de dependência, eu preciso deixar claro que esse combo, que esse estado psicológico, ele pode estar ligado não só ao parceiro afetivo, mas também a outras pessoas. Tem pessoas que são dependentes emocionalmente dos pais, dos amigos e até de colegas de trabalho. Pode ser menos comum? Pode, mas também acontece. Porque existe um padrão no comportamento do dependente emocional que ele é sempre o mesmo. Aquela sensação de vulnerabilidade muito presente, insegurança muito presente e a felicidade sendo condicionada a esse comportamento, né, de aceitação do outro, de validação do outro. Por que será? Muitas vezes a gente vai precisar buscar os motivos dessa dependência emocional lá atrás na infância. Ah, Aline, mas tudo a gente vai falar de pai e mãe, né? Tem os críticos aí da psicanálise sempre acham que a psicanálise vai buscar a culpa lá no pai ou na mãe. Calma que não é bem assim. A gente também vai amplificar isso, falar de ambiente, falar de outros fatores. Mas eu vou começar falando dos pais, sim, e especialmente aqueles pais excessivamente protetores. Por exemplo, né? Pais que podem, com esse lugar da superproteção, ensinar que o amor e a aceitação são sempre condicionais. Ou seja, a criança cresce acreditando que ela deve agradar os outros para ser amada, para ser aceita. Esse comportamento, então, ele facilmente se estende para a vida adulta. A pessoa vai sentir necessidade de buscar aprovação contínua, porque isso é um ciclo vicioso. Mas vai tudo para conta da superproteção? Não. Experiências passadas de rejeição, abandono, uma baixa autoestima, falta de autoconfiança, excesso de medos, tudo isso pode contribuir para esse quadro de dependência emocional. E eu quero aqui alertar que em determinados casos não só existe a dependência, mas a codependência na relação. Então vamos entender isso melhor. A codependência é quando as duas pessoas envolvidas nesse relacionamento entram nesse jogo. Um depende do outro emocionalmente. Quer um exemplo bem claro para você não ter dúvida? Um casamento falido. O casal já não transa mais, já não tem diálogo, tá junto sabe-se lá por quê. A mulher acaba pensando, larguei minha família para viver com esse sujeito, agora ele vai ter que me aguentar até o fim da minha vida. E o cara pensa, já tive 3 filhos com essa mulher, ela me faz raiva, mas eu já conheço, agora também ela que se lasque, eu vou satisfazer minhas necessidades fora de casa. E a mulher, às vezes, abrindo aqui um parênteses, também vai fazer a mesma coisa, tá? Vai buscar lá satisfazer suas necessidades sexuais fora de casa. Então, é punição atrás de punição, raiva em cima de raiva, desentendimento em cima de desentendimento, porque esses dois já não têm mais respeito um com o outro. Às vezes fazem até vista grossa para as traições, para aquilo que os filhos estão tendo necessidade no dia a dia, ou seja, acabou absolutamente toda uma dinâmica de possível relação saudável dentro dessa casa. E aí, se isso acontece aí do outro lado, ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, sugiro que compartilhe esse vídeo, porque ele vai trazer já exercícios para você, dar uma virada nesse jogo, tá? Eu espero que você não perca mais tempo, que você corra desse tipo de situação.
Porque você merece ser feliz, mas não é com quem te faz infeliz, nem com quem te gera sofrimento no dia a dia. E eu não estou aqui defendendo vida perfeita, falando que casamento não tem dificuldade, não é nada disso. Vocês vão precisar conversar, dialogar, estabelecer uma forma de construir, de manter essa relação numa dinâmica saudável. Mas com codependência, é sobre isso o tema do nosso vídeo de hoje. Então, se esse for o lugar de vivência que você está agora, da codependência, a boa notícia é que dá para romper com esse padrão. Dependência, codependência, seja lá o que for que você esteja vivendo. Ah, Aline, mas como? Primeiro passo é você reconhecer a existência dessa dependência ou codependência. E aí, reconhecendo a existência, você vai perceber quais são as situações que você se sente dependente de outra pessoa para conseguir estar bem com você mesma ou não. Então, prepare-se aí porque a gente vai começar um exercício prático. Pegue papel e caneta e escreva quais são as situações, né? Pega esse exemplo que eu fiz aqui para você, e crie o seu quadro de identificação. Escreva quais são essas situações em que você se visualiza dependente emocionalmente da outra pessoa. Então, de acordo com a sua realidade, você vai colocar aí tudo que se adequa ao seu dia a dia. Eu quero te estimular, além disso, a pensar também nas suas qualidades. Tem gente que diz assim, não sei se é o seu caso, tá? Eu não sei falar sobre qualidade não. Mas é hora de você aprender a falar sobre as suas qualidades. O que faz bem para você? O que elogiam na sua personalidade? Já parou para pensar? Que conquistas ao longo da sua vida que te orgulham? Eu não quero que você desconsidere absolutamente nada nesse momento. O que você considerar conquista na sua vida é válido para o nosso exercício. Entende que eu aqui estou deixando para você um convite muito claro para você pegar essa autoestima que está lá embaixo. Talvez você já tenha colocado ela na lata do lixo, mas eu quero que você entenda que está em tempo de resgatá-la ou de construí-la. Qual que é o seu caso? É um resgate ou é uma construção? Então, a hora é agora, coloque na sua cabeça que você precisa reservar tempo para fazer coisas que te levem para esse lugar melhor. E você vai precisar começar a fazer tudo isso por conta própria. Ah, Aline, me dê um exemplo. Você gostava de ir ao cinema, né? E aí começou a namorar ou casou e nunca mais foi ao cinema. Porque ele não gosta do mesmo tipo de filme ou porque acha cara pipoca, sei lá. Você vai pensar aí o que te agrada e o que você deixou de fazer ou nunca fez por medo de ser desaprovada, criticada, rejeitada, julgada. Eita, que essa lista deve ser grande, né? Mas é hora da gente escolher ter autonomia emocional. Você deve estar aí pensando, falar é fácil. Como que eu faço isso? Como que eu escolho isso? Né? Você vai ter que tomar decisões sozinha. Que roupa você vai usar para sair? Você decide. O que você vai comer? Você decide. Como resolver um problema no trabalho? Você vai encontrar a solução. Como gerenciar um conflito sem o medo de ser abandonada? Falando o que você sente, correndo o risco de ser abandonada. Ah, Aline, e se ele me abandonar? Eu é que te pergunto. E se ele te abandonar? Você vai manter o sujeito em cárcere privado? Perdeu de vez a sanidade? Você precisa de alguém que não te quer, que não te escolhe. Você precisa dessas migalhas. Por que você aceita tão pouco? Por que você esse tempo todo tem escolhido se fazer mal? Chega, né? Nós vamos criar juntas uma lista de limites saudáveis. Você vai com calma voltar aqui, pausar esse vídeo e anotar quais limites você precisa estabelecer nas suas relações a partir de hoje para evitar que a sua felicidade esteja condicionada à validação de outra pessoa, tá? Você vai completar essas frases que eu vou deixar na tela para você. Então, você pode criar quantas vezes você quiser, pode repetir essas frases várias vezes, completar com tudo que fizer sentido na sua vida. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar com uma frase muito poderosa. Eu preciso dizer não quando
Eu preciso me libertar quando? Eu preciso não ter medo de quê? Eu consigo superar o quê? Eu posso começar a fazer o quê? Eu rejeito continuar fazendo o quê? Eu quero tomar decisões por conta própria porque... Olha que poder você tem. Eu quero tomar decisões por conta própria porque... E a última e não menos importante, eu quero ter inteligência emocional para... Complete aí. E fale em voz alta para você mesma. Quantas vezes você precisar. Por que você quer ter inteligência emocional? Olha, só não vale pular essa etapa, viu? Porque ela é realmente importante para a construção da sua autonomia emocional. Confie em você. Mesmo que nesse momento você esteja aí duvidando, confie, faça, persista, mantenha esse exercício vivo, revisite-o quantas vezes você precisar, porque vai dar certo, vai dar bom, tá? Agora, me responda uma última pergunta. Você já fez terapia ou faz terapia? Se já faz, ótimo. Se ainda não faz, eu sugiro que você considere, porque na terapia você vai entender onde estão enraizados os seus traumas, os seus bloqueios e pode encontrar outras ferramentas além dessas que eu estou deixando aqui para você e que já são um belo início para a sua transformação. Combinado? Cuide mais de você e quando eu falo para você se cuidar, é cuidar fisicamente, cuidar emocionalmente, investir tempo em você e pensar o quanto vale a pena você se amar mais, né? Um dia de cada vez, mas escolhendo progredir, melhorar, criar limites. Um dia de cada vez, mas tomando suas decisões, se fortalecendo, escolhendo fazer o que te faz bem e o que contribui para a sua saúde. É isso que você precisa e eu tô aqui torcendo por você e acredito que mais um monte de gente vai torcer para que você mantenha o seu compromisso de escolher viver sem dependência emocional. Você vai conseguir, acredite nisso. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aproveite aqui, nosso vídeo está chegando ao final hoje, mas deixe o seu like, o seu comentário, diga se os exercícios foram válidos aí para você. Tem que fazer, hein? Para dar certo a mudança, tem que fazer. E depois deixa aqui seu comentário para mim, tá bom? Eu tô esperando por você na semana que vem. Até o próximo vídeo. Um beijo.